Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que quase ninguém conhece da Bíblia, tá? Um texto bem desconhecido. É o Salmo 23. Olha lá, já está até gasta a lateral da Bíblia para abrir no 23, né? É o 23 e o 91, né? Salmo 23. Quem conhece esse texto? Levanta a mão quem já conhece o Salmo 23. Até o neném lá do Samuel já conhece o Salmo 23, né? Hã? Eu quero compartilhar com você sobre o transbordar do cálice. E quando eu falo, ou qualquer pastor ou pregador fala, o cálice transborda, o que gera em você? Qual o sentimento, a sensação gerada em você? O cálice transbordante. Todo mundo dá um sorrisinho, né? Vocês dão um sorrisinho de meio cantinho de boca, assim, o cálice. O Senhor é meu pastor e o meu cálice transborda, não é? Porque a gente gosta desse texto. Eu gosto. Tem alguém que não gosta? Fala assim, pastor, esse texto não é daqueles textos legais da Bíblia. Não, esse é um texto que a gente gosta, que a gente ama, que a gente decora, que a gente proclama, que a gente compartilha, né? A pessoa chegou lá, está com problemas, a gente já solta o Senhor é teu pastor, querido, não vai te faltar nada. Fica tranquilo, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. E a gente crê. E crê fielmente nisso, porque escrito está. Então eu quero compartilhar sobre o cálice transbordante de um outro ponto de vista. Claro, que teria que ser de outro ponto de vista, senão não era eu, né, pastora? O do contra, né? O homem da contramão, né? Então, eu quero falar sobre o banquete do pastor, mas não é do pastor Bruno, do pastor Firmino, da pastora Luciné, do pastor Silvio. É o banquete do pastor supremo, do rei soberano. Então eu quero começar a compartilhar com a frase: quando o cálice transborda no Getsemane. Quem lembra do que é o Getsemane? Diz assim o texto. Coloquei na versão João Ferreira de Almeida, não na NVI como eu costumo fazer, porque eu acho ela mais poética, mais bonita, e a gente conhece melhor nessa versão. E diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo sempre, dependendo da tua versão. Então, eu não quero fazer uma exegese do Salmo, né? Fazer uma expositiva desse texto. Uma porque não é a minha forma de ministrar, e outra porque eu acho que eu não sou competente o suficiente para esmiuçar um texto tão rico, tão importante, escrito pelo pai do homem mais sábio que já existiu. Embora não seja o homem mais sábio que existiu, era pai dele. Eu acho que para ser pai do homem mais sábio, ele devia saber alguma coisa. Então, com certeza, ele sabia mais do que eu. Então, não vou querer me meter aqui a dizer o que Davi quis dizer e se ele estava certo ou meio certo. Não se trata disso. O que eu quero compartilhar com você é algo aplicável para mim e para a sua vida. Porque nós costumamos ler o Salmo 23 na perspectiva de um hino de conforto, não é?
Só que a gente lê como um hino de conforto passivo. Eu sento, proclamo e acredito, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas aqui, talvez você não tenha percebido, mas existe uma transição crucial nesse texto, que começa com um pastor e termina com um anfitrião. Vocês perceberam isso? Começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. E termina com um anfitrião servindo uma mesa perante o meu inimigo. E é aqui que, como dizia o meu avô, a porca torce o rabo. A pergunta que eu te faço é, se o Senhor é o teu pastor, você é o quê? O quê? Mais do que óbvio. Se o Senhor é o pastor, eu sou a ovelha. E eu quero ir direto ao ponto. Não vou ficar enrolando aqui, não vai ter suspense, aquela para chegar na revelação, né? Não, eu vou direto ao ponto. O texto diz, prepara uma mesa na presença do meu inimigo. Talvez você tenha uma versão de Bíblia que diz, prepara para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Já viu essa versão? Prepara para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Preparas-me uma mesa na presença do meu inimigo. Só que são traduções que falharam. Pastor, a Bíblia está errada? A Bíblia não. Mas existem traduções que falharam, que perdem um pouco o sentido. Não perde a mensagem de Deus, mas perde o sentido para a nossa interpretação. E o texto original, ele deixa bem claro que está dizendo, tu, Deus, o pastor, que se torna anfitrião, prepara uma mesa para o meu inimigo. E aqui a gente começa a entender o âmago do texto. Para o mundo, nós entendemos que estar na presença do inimigo exige uma demonstração de força. Se eu estou diante do meu inimigo, o que eu tenho que oferecer para ele? O que os Estados Unidos está oferecendo para o Irã? O Irã para Estados Unidos, Israel? Força. Porque nós tratamos o inimigo com força. Mas, do ponto de vista de Deus, a força empregada, que supera todas as outras, chama-se entrega. E é aqui que a mensagem do pastor Silvio passa a ser uma mensagem desagradável. Eu não sou pastor mais dessa igreja, né? Eu vou pregar e vou embora, depois vocês seguram o B.O. Quando você fala de entrega, eu e você entendemos que esse pastor está oferecendo a ovelha. Ele está entregando a ovelha. Você deve crer num galileu chamado Jesus, que foi chamado Cristo. E esse Cristo também foi chamado de o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro foi servido na mesa do inimigo, como o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Então ele evoca a mim e a você como cristãos, que significa pequenos cristos ou imitadores do Cordeiro, a replicarmos aquilo que ele nos ensinou, como ovelhas, sendo entregues, oferecidas. O inimigo na cruz, ou ao redor da cruz, consumia a entrega passiva e amorosa do Cordeiro.
E aqueles homens, naquela época, pastoreavam as ovelhas pelas montanhas, não fica bem claro isso na Bíblia? Aqueles rebanhos de ovelha, e os homens andando com as ovelhas, e eles precisavam comer para viver. E de que eles se alimentavam? Eles eram todos veganos, né? Eles comiam abóbora. Ninguém vivia de abóbora, de raízes. Para que eles continuassem fortes e tivessem vida, vitalidade, tônus. Vez por outra, uma ovelha era abatida e consumida. Eles comiam a carne das ovelhas que eles mesmos criavam e cuidavam. As ovelhas eram mortas para servir de alimento, para que as outras ovelhas continuassem vivas. Ficou claro isso? Algumas ovelhas precisavam morrer para que outras continuassem vivas. Quem é crente aqui, levanta a mão. Isso é para levantar mesmo se você for crente. Quem é crente, levanta a mão. Você está disposto a ser o cordeiro que pacifica a ira do inimigo? E que confronta a maldade no coração daqueles que te perseguem, se portando como uma ovelha mansa, como Jesus indo à cruz? O texto diz: unge a minha cabeça com óleo. E toda vez que um pastor ouve isso aqui, ele pensa no quê? O Senhor está me dando poder, está transferindo a unção, e eu vou reinar, eu vou pregar, eu vou liderar, porque a unção de 1903, 1906 para cá, eu não lembro exatamente qual dos 2 anos que aconteceu o movimento da Rua Azusa, e se vocês não conhecem o movimento da Rua Azusa, Brunão, pastora Luciné, ensinem sobre esse movimento. Porque depois do movimento da Rua Azusa, a ideia de unção voltou para algo que acontecia no Velho Testamento, perdeu-se o ideal do Novo Testamento, e nós somos cristãos, e a nossa fé está baseada na Nova Aliança e não no Velho Testamento. E o unge do Velho Testamento, quando um homem recebia unção, ele recebia uma transferência de poder e autoridade, era colocado o óleo na cabeça dele, ele se tornava rei, sacerdote, profeta. Mas Jesus tem uma nova perspectiva para isso. Ainda no Antigo Testamento, se você começa a observar da lei de Moisés adiante, você começa a perceber que tudo que era sagrado e separado para o sacrifício era ungido. Ungia-se o cordeiro, o boi, aquilo que precisava ser imolado, sacrificado em favor de Deus, passava por uma unção que o separava para aquele propósito. Você crê em Cristo? Crê? E o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Talvez você não sabia disso, né? Mas Cristo, quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo Jesus, o ungido, o separado de maneira sagrada para um propósito específico. A ovelha, lá no rebanho, nas montanhas, ela recebia o óleo de unção, porque o óleo trazia
proteção. O pastor ungia não só a cabeça da ovelha, mas as orelhas, e onde havia qualquer tipo de ferida, de machucadura, para que as moscas e os vermes não entrassem na ferida, ou em suas narinas, ou em seus olhos ou ouvidos, e deixassem aquele animal doente. Porque um animal doente não servia nem para alimento e nem para sacrifício. Então a unção era um tipo de proteção para que aquele animal, com um propósito específico, continuasse saudável. Hoje nós sofremos distrações, ataques, a nossa mente está sendo bombardeada de coisas, pela internet, pela televisão, pelas pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho. O tempo todo nós somos bombardeados de ataques que querem nos tirar a paz, que querem endoidar cada um de nós. Porque o que o diabo quer são homens e mulheres que se dizem pequenos cristos, imitadores de Jesus, mas que perdem a paciência e a compostura. E não caminham para a cruz como o cordeiro que foi ungido. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A unção que Deus derrama sobre nós não é para que nós sejamos as estrelas, os famosos, os bonitos, embora alguns de nós sejamos, mas para que nós possamos suportar o peso que é sermos sacrifício vivo no reino de Deus, daquele que nos chamou, naquela mesa. E por que esse verbo apresentar, que é paristeme, nesse caso, traz esse paradoxo? Porque sacrifício tem que morrer, não é? Holocausto precisa ser morto para ser oferecido. Mas Paulo complica tudo, e esse Paulo gosta de complicar as coisas. E ele diz: sejam sacrifício vivo. Parastesai é o termo grego. Desde a antiga aliança, esse era um termo técnico da linguagem da liturgia e do sacrifício dos judeus. Significava o ato de colocar um animal em cima do altar para ser oferecido como sacrifício. Mas no Antigo Testamento, o ofertante, ele oferecia o animal morto. Mas da cruz em diante, essa coisa é invertida e passa a enxergar a mim e a você como a própria oferta e o próprio sacrifício. Mas ele não manda que eu e você morramos para virar sacrifício, mas diz que eu e você temos que morrer todos os dias para nós mesmos, para que possamos ser, ainda que vivos, homens e mulheres mortos para nós mesmos e vivos para Jesus. Fala do sacrifício do ego, do homem, do interior. Fala de sacrificar aquilo que nós temos e somos. Porque o Rei do Universo, aquele que nele foram criadas todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, e para ele foram criadas todas as coisas, se ofereceu como sacrifício. O Rei dos Reis subiu à cruz como um cordeiro. É uma entrega voluntária, é consciente, é entregar a nossa vontade como membros do corpo do próprio Cristo, do ungido, e morrermos em favor do serviço da obra daquele que nos chamou.
Esse paradoxo, sacrifício vivo, ele é proposital, que ele fala de morte versus vida, é uma guerra, né? Paulo gosta dessa coisa de guerra, né? Ele é aquele que fala, tem duas forças que agem em mim, uma que me dá um conselho para fazer o que é bom, e a outra que me arrasta para cometer um pecado. E ele deixa claro que a força que nos arrasta para aquilo que é contrário à vontade de Deus é muito mais forte em nós do que a própria vontade daquele que nos ungiu. Ele diz assim, uma me insta a fazer o que é bom, e a outra me impulsiona a fazer o que é mal. Quando Paulo fala de sacrifício vivo, morte versus vida, ele está indicando que a morte necessária não é física, mas é espiritual. Pastor, você está falando que você tem que ser um morto espiritual? Dá um nó na cabeça, né? Que a gente fala, eu tenho que ter vitalidade no espírito, aquela coisa, mas é tão claro. A Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós queremos ser os campeões do UFC espiritual, enquanto o Senhor está dizendo, bem-aventurados os pobres e humildes de coração. Nós temos uma perspectiva humana daquilo que Jesus estabeleceu espiritualmente. Nós queremos ser crentes humanistas e não crentes espirituais. A religião quer que você mostre a tua força espiritual. Jesus quer que você assuma a tua fraqueza interior. Porque Paulo diz, quando estou fraco, é que sou forte. E Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto o sacrifício dos animais era um evento único, tinha alguns que iam uma vez por ano para um lugar determinado para sacrificar um animal. O sacrifício vivo é dia após dia, queimando, morrendo no altar, diante do trono de Jesus. Isso tudo está apontando para a chamada ao cristão de vencer a cada dia a si mesmo, a própria vontade, a própria ira, os desejos, as emoções humanas que nos impulsionam para aquilo que é confortante para nós. Pastor Silvio, você não gosta de ter conforto? Gosto. Amo ter paz, pastor. Se tem uma coisa que eu gosto é paz. Falei para a Adriana esses dias. Ela falou assim, será que daqui 6 meses, 1 ano já vai estar formado a igreja? Eu falei, você está com pressa, filho? Nós estamos numa paz. Por que está com essa pressa toda? Porque essa é a nossa verdade. Nós queremos o conforto, nós desejamos a paz. Mas na verdade, nós precisamos entrar em ebulição e queimar o nosso ego a cada dia. É extremamente importante que eu e você compreendamos que cristão é ovelha, e ovelha é sacrifício. Ovelha renuncia, não só a sua vida, mas os seus direitos, as suas expectativas, os seus sonhos. Quando a gente fala de sonhos é tão difícil. Pastor, eu sonho com isso, com aquilo, estou fazendo tal, estudando isso aqui, porque esse é o meu sonho. Aí Jesus fala assim, mas você é o quê? Não, eu sou ovelha do aprisco do Senhor. Então, filho, você não tem que sonhar nada não, você só tem que obedecer. Mais ou menos o que a gente conversou aqui com os homens. As mulheres que não estiveram aqui, está lá no YouTube, passou lá, alguém passou lá no grupo? Assistam, se inscrevam e acionem o sininho. A gente precisa de volume lá para entregar lá no Rio Grande do Sul. Nós somos excelentes advogados ao reivindicar os nossos próprios direitos, mas nós esquecemos que nós somos ovelhas no aprisco do pastor supremo, que quando veio à terra e deu para nós o exemplo e ofereceu a si mesmo como um cordeiro sacrificial, sendo ele mesmo
o banquete na mesa do mundo podre no pecado. Isso aqui é para beber ou para batizar? É bonito, né? Dá para usar para batismo. E a gente tem que lembrar que lá ele diz: perante o meu inimigo. E aqui eu quero apresentar o confronto dos cálices. Obrigado, tem um cálice aqui. Aqui nós temos dois textos, duas ideias, duas histórias, dois acontecimentos. E um fala do cálice de Davi. O meu cálice transborda. Então aqui nós temos o paradoxo espiritual dessa história, que eu chamo de entre a celebração e a agonia. Davi disse: o meu cálice transborda. E nós entendemos que esse é o cálice da fartura, o cálice da alegria, da bênção que excede a medida. E é fácil aceitar o transbordar quando o cálice está sendo transbordado de vinho. E vinho simboliza vida, né? Vide, videira. Que alegria, a minha vida está transbordante. Boa medida, recalcada, aqueles versículos que a gente gosta de usar como amuleto. Pastor, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E o meu cálice transborda, e isso vira um mantra de crente. Mas Jesus viveu nessa terra por 33 anos. E uma das últimas coisas que ele disse, quando chegava o instante de ser oferecido em sacrifício como o Cordeiro Santo que tirava o pecado do mundo, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E nós olhamos para Davi, que talvez você não saiba, mas já tipificava Jesus. E ele fala: transborda o meu cálice na frente do meu inimigo. Se você ler Mateus 26, 29, você vai entender que o cálice de Jesus também transbordava de vinho, mas não era o vinho que simbolizava a vida. Apocalipse 14:10 diz: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E Jeremias 25:15 diz: toma da minha mão este cálice, do vinho, obrigado, Ju, do vinho da minha ira, e faz que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Aqui nós temos a tensão espiritual da coisa. O Salmo 23 só transborda porque no mundo espiritual Jesus bebeu o cálice que o Pai não passou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai diz: não vai dar. Só transborda o cálice de Davi, porque transbordou o sofrimento no cálice do ungido. A nossa mesa de vitória contra a condenação, contra a morte, contra o pecado, ela foi paga na mesa da agonia de Jesus. Nós queremos muito viver a mesa da honra, da prosperidade e da fartura, mas esquecemos que aquele que nos chamou, amou e comissionou, nos ensinou que a mesa daquele que se diz ovelha é a mesa do banquete da agonia, que alimenta aquele que não merece, para que as ovelhas morram.
para que outros possam ter vida. Alguns têm que morrer para que outros vivam. Nós nos identificamos nesse mundo como as ovelhas do Senhor, mas queremos beber o cálice na mesa de honra, enquanto o nosso pastor, o dono das ovelhas, disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele continua dizendo, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida, por amor de mim, irá encontrá-la. Nós queremos o cálice que transborda de bênção, sem antes aceitar o cálice da renúncia, da humilhação, da vergonha, da afronta. O cálice da dor, da ovelha oferecida como banquete. Não há mesa posta sem que o cordeiro tenha sido imolado. Essa frase na tradução na linguagem de Silvio quer dizer: ninguém come um churrasco sem antes matar o bicho. Não tem jeito. Tá? Não que eu não goste de sushi e sashimi, mas o cordeiro tem que morrer. Ninguém come ele vivo. Não tem banquete com ovelha viva. Não tem churrasco com vaca mugindo. Existe um propósito na mesa. E a mesa na presença do inimigo não é para nós, para o nosso ego. Nós interpretamos o texto que diz: prepara a mesa na presença do inimigo, como se eu fosse sentar na cabeceira, receber o cálice dourado, o santo graal, e ser servido e honrado. E Deus ia colocar os meus inimigos, ia servir para mim e para eles. Eles do lado dos pobres e eu do lado dos ricos, espiritualmente. E ele diria: todo mundo presta atenção que agora eu vou pôr uma musiquinha para o meu honrado. E aí ele ia lá colocar: tem sabor de mel, tem sabor de mel. Quem não me ajudou vai se arrepender. Não é. Não tem sabor de mel. A mesa não é para a nossa honra. Essa mesa é para que o inimigo entenda. E nós não lutamos com as mesmas armas e ferramentas do mundo. E ainda que o mundo nos odeie, o nosso pastor ama mesmo os odiosos. Então nós não odiamos de volta. Nós oramos, choramos, amamos e deixamos que Ele nos sirva como prato principal. O cálice transborda não porque a vida é perfeita, mas porque a presença de Deus preenche o vazio da nossa dor. Não é porque as coisas estão indo bem, mas porque Ele me preenche de amor mesmo quando elas vão mal. As ovelhas do aprisco de Jesus andam na contramão do mundo. Nós não vindicamos, não reivindicamos as coisas desse mundo, porque nós estamos esperando as coisas da eternidade. E a Bíblia diz que as coisas desse mundo são passageiras, elas não são importantes, e aquilo que nós estamos esperando são coisas que não estragarão, num lugar que nunca passará, diante de um Deus eterno. E nós estamos, assim como o mundo, militando pelas coisinhas dessa terra, lutando contra as pessoinhas medíocres desse mundo. Enquanto ele está dizendo: queridos, eu tenho algo muito maior, mas esse momento é a hora de você morrer. As coisas são temporárias nesse mundo, mas nós nos agarramos a essas coisinhas, achando que isso vai nos dar identidade,
valor. Eu lembro quando eu era mais novo, eu gosto muito de carro. Quem já me conhece um tempo aqui sabe que eu gosto muito de carro. Já não idolatro mais. Mas antes era um tipo de idolatria mesmo, né, amor? Gostava demais. Tinha uma miséria de um Fusca aí que, meu Deus do céu. Então eu sempre queria pegar um carro que oferecesse mais status. Porque eu tinha um vazio tão grande de identidade, que eu queria que as pessoas vissem que eu tinha um carro melhor, mais caro, isso e aquilo, para que parecesse que eu era algo que de fato não era dentro de mim. Que eu parecesse algo que não estava acontecendo no meu interior. Se eu creio em Cristo e me identifico como seu seguidor, e eu clamo ao céu, o Salmo 23, buscando ser honrado na presença daqueles que me ofendem, que me machucam e me humilham, então eu entendi muito pouco, ou quase nada, sobre o propósito de Jesus para nós como igreja. Você que crê em Jesus, entra toda semana na igreja, cultua, adora, e eu acredito que assim como eu, é sincera a sua adoração. Não acredito que você venha aqui com más intenções. Até porque quem tem má intenção, em vez de ficar se arrumar, passar a tarde se arrumando criança, né? Mulherada lá, pinta cabelo, faz maquiagem, experimenta 7 vestidos para colocar o mesmo que colocou primeiro. Eu nunca entendi isso. Coloca 6, 7 vestidos, aí pega e coloca o primeiro que ela experimentou é o que estava bom. A primeira impressão é que fica. Mulher devia ser simples igual eu tenho 2 camisas, aquela preta e essa aqui, já perceberam? É só essas 2. Vocês vão me encontrar batendo massa, eu vou estar com uma das 2. Pregando com uma delas. Nós precisamos compreender definitivamente que a nossa honra acontece quando estamos sentados, famintos, numa mesa ornamentada. Mas a mesa não é nossa, mas é para o inimigo. Porque o inimigo se alimentou da carne do nosso mestre. E o nosso mestre deixou a mim e a você para continuar servindo como alimento nessa mesa, como banquete, como prato principal. Sabe por quê? Porque alguns precisam morrer para que outros vivam. Será que na nossa vida nós estamos replicando aquilo que o verdadeiro Cordeiro ungido nos ensinou? Apocalipse 5,12 diz assim: com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto. Então vem de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória, louvor. E a pergunta que eu faço para mim, não para você, é: se Cristo, o ungido, o Cordeiro Santo, recebe nesse texto a palavra de que digno é o Cordeiro que foi morto, por que eu, um Cordeirinho de Jesus, seria digno de qualquer honra, sem antes morrer? A dignidade da honra vem após a morte. A sua honra só acontece depois que você vira janta. Mateus 10,16 diz, preste atenção, olhe para mim agora. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Meu Deus, Brunão. É claro, não tem interpretação que mude o entendimento. Eu estou preparando vocês para mandar no meio do inimigo para ser devorado.
Eu quero preservar minha vida com unhas e dentes, enquanto o Cordeiro disse, eu entreguei a minha vida e você será honrado, sem entender que precisa morrer como sacrifício vivo todos os dias. Essa mensagem trata de um termo chamado imitatio Christi, que na teologia reformada é a imitação de Cristo. Mas aqui nós estamos falando da forma mais radical da imitação de Cristo, onde o cristão sai da perspectiva de convidado para a mesa e entra na perspectiva de oferta, imitando o caminho do Cordeiro Santo. Colossenses 1:24 diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo deixa bem claro o tempo todo o quanto ele morria diariamente para que outros vivessem. E assim como se você pegar a lista de pecados de Davi, é a maior que tem, você pegar a lista de sofrimento de Paulo, meu Deus do céu. A gente lembra muito de Jó, né? Porque Jó fez um livro inteiro falando da desgraça da vida dele. Mas se você pega Paulo, aquele cara ele era surrado, ele era espancado. Jó, mas que Deus foi testar Jó, ótimo. Paulo não, Paulo era espancado porque imitava o Cristo. Paulo era humilhado porque se entregava como ovelha. Paulo foi morto, assassinado, teve a sua cabeça cortada. Durante toda a sua vida, Paulo se entregou como sacrifício vivo, até que um dia ele sentou na mesa e foi honrado quando teve a sua cabeça cortada, em praça pública, às 10 da manhã. O sacrifício de ovelha serve de alimento e benefício para o corpo e para os outros que estão ao nosso redor. A minha morte é testemunho para motivar os que ainda não morreram. Filipenses 2,17 diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço proveniente da fé que vocês têm, o que me dá alegria e me faz regozijar com todos vocês. No texto da João Ferreira de Almeida, ele usa o termo libação. Já viram essa versão que diz, mesmo que eu seja entregue por libação? Você sabe o que significa esse entregue por libação? O ato de libação era de derramar o vinho, jogar fora no chão. Um golinho pro santo. Lembra do golinho pro santo? Quem riu aí é porque tomava uns golinhos e dava pro santo, hein? Esse libação é o ato de derramar que Paulo usa ali, o vinho derramado, unindo a oferta, a ideia da oferta com a do cálice. O próprio corpo como oferta e sacrifício, no cálice daquele que merece ser honrado. No livro O Custo do Discipulado, Dietrich Bonhoeffer diz, quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Ninguém foi chamado ao reino para continuar como era. Pastor, mas eu prefiro aquele texto que fala que veio para ter vida em abundância. Esse é mais legal, né? Mas esse é para quem está tomando leitinho, tá? Esse é para quem... Eu não estou vendo nenhum crentinho aqui que começou ontem. E os que riem e os que estão com a cara de assustados são os que mais precisam viver isso. Porque nós não fomos chamados para uma obra onde nós fazemos cheios de nós mesmos, mas onde nós somos mortos. Porque uns precisam morrer para que outros tenham vida. João Calvino disse nas Institutas, não pertencemos a nós mesmos, portanto, nem nossa razão, nem nossa vontade devem guiar nossos planos e ações.
não pertencemos a nós mesmos. Portanto, esqueçamos a nós mesmos e a tudo o que é nosso, o máximo possível. 2 Coríntios 4, 11 e 12 diz: porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de sorte que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. E esse texto está dizendo: uns precisam morrer para que outros vivam. O paradoxo aqui é de que a morte da ovelha sustenta a vida ao seu redor. O cálice que transborda na mesa posta diante dos nossos inimigos não é um brinde ao nosso sucesso, mas é a libação, o derramar na terra, o jogar fora da nossa própria vontade e orgulho. A ovelha não se senta à mesa para comer. A ovelha é servida na mesa como prato principal. Como disse Bonhoeffer, chamado de Cristo, é um convite à morte. Gálatas 6,14. Quem já me viu de short já percebeu que eu tenho uma tatuagem na perna. E aquela é a referência da tatuagem. Mais longe de mim. Põe na NVI, fazendo um favor. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, me orgulhe de mim mesmo, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio dela, da cruz, o mundo foi morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Que o mundo olhe para a nossa mansidão, que o mundo olhe para o nosso amor, que o mundo olhe para a nossa entrega, serviço e disposição de morte. Que o mundo consuma a minha e a tua vida até o último fôlego. Porque Jesus fez e depois nos ensinou que alguns precisam morrer para que outros continuem vivos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.